Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma live para abençoar a sua vida, o seu coração e a sua família. Live de perguntas e respostas, aonde eu estarei respondendo as perguntas de vocês. Eu quero, nesse momento, convidar você e a sua família a participarem desta live agora. Já deixa o joinha agora, nesse exato momento, e compartilha com mais amigos seus. Vai lá naquele grupo que você tem de WhatsApp, onde você troca mensagens bíblicas com seus amigos, e deixa essa mensagem lá, compartilha essa mensagem com eles. Eu tenho certeza que eles serão tocados pelo poder de Deus. Amém? E não esqueça de deixar aqui embaixo a sua pergunta. Faça a sua pergunta bíblica ou pergunta pessoal, pode ser a meu respeito ou a respeito da bispa. Nós estaremos aqui para responder a todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que Deus irá abençoar você. Nesse exato momento, eu quero trazer uma mensagem e fazer uma oração pela sua vida. Eu quero que você fique até o final, porque as perguntas que eu vou responder nessa live de hoje vai impactar o seu coração. Aqui, no livro de João, capítulo 8, versículo 1 ao versículo 11, conta a história de uma mulher em que ela foi pega em adultério, não é? Ela foi pega em adultério, no flagrante. E Jesus foi indagado, interrogado, perguntado pelos acusadores dela. Qual era a opinião dele em relação a esse fato? Imagine essa situação, né? Uma mulher que foi pega em flagrante adultério. Lembrando que a lei, naquela época, dizia que toda mulher que fosse pega em adultério tinha que ser apedrejada até a morte. Então, aquela mulher, ela já tinha a condenação. Ela já estava condenada à morte. Porque a sentença era de morte. Aquela mulher, ela iria ser apedrejada até a morte. Quando trouxeram aquela mulher diante de Jesus, ali estavam os discípulos em volta do Senhor e também os acusadores daquela mulher. Eles queriam uma resposta de Jesus. Eles tentavam, de alguma forma, que Jesus escorregasse na lei de Moisés para que eles pudessem ter um motivo de prender Jesus. Mas Jesus, usando da fé inteligente, usando da sua sabedoria, usando de bom senso, respondeu eles de maneira que nenhum deles tiveram com que acusá-la. Mas como, apóstolo? Preste muita atenção. Primeira coisa que você precisa entender: quando você erra, quando você peca, o mundo aponta o dedo, mas Jesus estende a mão. Jesus, ele não aponta o dedo, ele não acusa você de seu pecado. Na verdade, ele estende a sua mão para tirar você do pecado e remover a culpa da sua consciência. Então, os fariseus, os acusadores daquela mulher, arrastaram aquela mulher para expor ela e humilhá-la diante de todos que ali estavam. Então, muitas das vezes,
E eu quero que você entenda bem que essa palavra acusador, ela vem, eu até anotei aqui, categoros. É uma palavra grega, acusador. A mesma raiz da palavra usada em Apocalipse 12:10 para Satanás. Então, o Satanás, ele é o acusador dos homens. A palavra acusador, ela foi designada a Satanás. Então, naquele momento, aqueles homens estavam representando Satanás, estavam acusando aquela mulher. A diferença entre Deus e Satanás é tão absurda que Satanás ele sempre vai tentar expor você, humilhar você, acusando você. A intenção de Satanás é acusar, é expor você em sua vergonha, é humilhar você. Essa é a intenção do acusador. Então, toda acusação que te paralisa, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo. Preste muita atenção. Então, é nesse momento que você precisa remover do seu coração as palavras que lançaram contra você, acusando você de que você fez isso, fez aquilo, e entender que Deus está quebrando através dessa live, através da minha boca, e eu quero ser boca de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, toda palavra que lançaram contra você, de acusação, seja quebrada, seja exterminada agora, nesse momento. E toda palavra da verdade dita pelo Senhor, na palavra dele, na Bíblia Sagrada, a teu respeito se cumpra na tua vida. Todas as promessas do Senhor se cumpram na tua vida, em nome de Jesus. Diga, eu recebo, diga, eu tomo posse, em nome de Jesus. Aleluia. Então, o silêncio de Jesus fala mais que 1000 acusações. Preste muita atenção, o que Jesus fez? Enquanto eles perguntaram a opinião de Jesus em relação àquela acusação, Jesus ele silenciou, ficou em silêncio e foi escrever na terra. E ali ele escrevendo na terra, ele estava fazendo um ato profético, mostrando que muitas das vezes, no silêncio de Deus, Deus está escrevendo. Não se preocupe se o inimigo se levantar em te acusar e você perceber que Deus está em silêncio. Jesus está em silêncio. Gente, Jesus está em silêncio, mas ele está escrevendo na terra. Eu quero dizer em nome de Jesus que enquanto Deus está em silêncio e estão acusando você, Jesus está escrevendo na terra. Jesus está escrevendo uma nova história. Jesus está escrevendo um novo recomeço na tua vida. Aleluia! Diga eu recebo, diga eu tomo posse em nome de Jesus. Eu quero que você escreva aqui nos comentários. Deus está escrevendo uma nova história na minha vida. De tudo que armaram contra você, de tudo que se levantaram contra você, você vai escrever. Deus está escrevendo uma nova história a meu respeito. Você vai ver o milagre acontecer na sua vida. Você vai esperar, porque Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Preste muita atenção. Aqui no livro de Jeremias 17:13 diz assim, ó, os que se afastam de ti serão escritos no pó. Ou seja, naquele momento, Jesus estava escrevendo na terra.
Ele estava mudando a vida daquela mulher. Um novo recomeço iria acontecer na vida daquela mulher. Eu sei que aquela mulher, ela merecia. Eu sei que aquela mulher, ela teria que ser punida pelas suas ações. Mas eu quero que você entenda também que o perdão de Deus é maior do que qualquer acusação dos homens. Aleluia! Oh, glória! O perdão de Deus, se você quiser escrever isso aqui embaixo, o perdão de Deus é maior do que qualquer acusação dos homens. Talvez acusaram você a semana passada, esses dias, esse ano, e tentaram denegrir a sua imagem com difamações, calúnias, né? Assim como estão fazendo comigo e com a bispa. Mas preste muita atenção. Eu quero que você entenda que as mentiras, elas vêm da boca dos homens por influência de Satanás. Mas a verdade, oh, aleluia, a verdade ela vem do trono de Deus. E a verdade ela não tarda e nem falha. Ela vem no tempo oportuno para desmascarar toda mentira. Então, Deus ele estava escrevendo ali na terra, Jesus estava escrevendo ali na terra o fim de toda acusação. Eu quero dizer que Jesus está escrevendo o fim de toda acusação na tua vida hoje. Oh, aleluia! O silêncio de Deus não é ausência, é proteção até que Ele escreva a última palavra. O silêncio de Deus não é ausência, porque Deus está escrevendo. Deus pode estar em silêncio a teu respeito, mas a mão de Deus está trabalhando na terra. Aleluia! Toma posse. Deus ele pode até estar em silêncio, mas a mão dele está escrevendo na terra. Aleluia. Ele está apagando toda acusação, ele está escrevendo uma nova história na tua vida. Diga eu creio, diga eu tomo posse, diga aleluia, diga amém, aleluia. Então, Jesus se levanta e ele fala uma frase muito conhecida. Ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Deixa eu dizer algo para você. Deus, a intenção de Deus é sempre absolver uma pessoa. Deus nunca tem a intenção de condenar ninguém. De nada. O amor de Deus é tão absurdo que a vontade dele é sempre te absolver, é sempre de te amar, é sempre de te buscar. Mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha caído, mesmo que você tenha se desviado da igreja, Jesus, ele quer te trazer para a obra de Deus novamente. Se você era do altar, você se afastou, volte. Porque o seu lugar é no altar. É no altar que você exerce o seu chamado. É no altar que Deus te chamou. Preste muita atenção. Existe uma palavra no grego, aqui nesse texto, chamado hamartia, que é pecado, errar o alvo. Que foi o que Jesus, ele diz, quem tiver pecado, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Ou seja, a intenção de Jesus era que eles errassem o alvo. Que eles produzissem em si mesmos uma análise, olhassem para si mesmos, parassem de olhar para aquela mulher como que só ela errasse.
Essa palavra hamartia é errar o alvo. Ou seja, você está no alvo errado. Você está acusando a pessoa errada. Por que que você não olha para você mesmo? Que palavra, que revelação, hein, gente? Então, Jesus estava querendo dizer para eles, quem não tiver pecados que atire a primeira pedra. Jesus estava querendo dizer assim, olhem para vocês mesmos. Vocês nunca pecaram? Nunca erraram? Por que vocês não não olham para si mesmos? Analisem a vida de vocês. Está entendendo? Então, quando nós reconhecemos as nossas falhas, abrimos espaço para a graça de Deus nos alcançar. Aleluia. A partir do momento em que você reconhece a sua falha, você passa a abrir, você abre o seu coração para que a graça entre e mude completamente a sua vida. Transforme o seu comportamento. Então, entenda, hoje é um dia que Deus está tirando de todos os acusadores as pedras que estão nas mãos. Aleluia. Deus está removendo pedras das mãos dos acusadores hoje, nesta live. Sim. Para que todos os acusadores soltem essas pedras. Que essas pedras caiam no chão. Hoje é dia de soltar todos os rancores, todos os orgulhos e viver em liberdade. Hoje é o dia da tua liberdade, aleluia. Aleluia. Hoje é o dia da tua liberdade. Diga eu recebo, diga eu tomo posse, em nome de Jesus. Jesus olha para aquela mulher e pergunta, aonde estão os teus acusadores? Jesus olha para ela e diz, nem eu te condeno. É forte, hein? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Existe uma palavra do original do grego, katakrino, condenar definitivamente. Ou seja, Jesus ele não só perdoou aquela mulher emocionalmente. Jesus libertou ela de prisões espirituais. Aleluia! Porque aquela mulher ela estava numa prisão espiritual. Às vezes a pessoa pensa que ela tem só um problema. Não, eu estou passando por um problema na minha vida. Na verdade, existem problemas que são prisões espirituais. Existem pecados que a pessoa não consegue se libertar. São prisões espirituais. E Jesus não só estava removendo a culpa do coração daquela mulher, mas ele estava libertando ela no mundo espiritual, tirando ela do pecado dela. É assim que Deus vai fazer contigo também. Aleluia! Receba da Catobelas. Deus está libertando você de prisões espirituais hoje. Em o nome do Senhor Jesus. Diga eu recebo, diga eu tomo posse. Em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Escreva aqui embaixo. Eu recebo, eu tomo posse em nome de Jesus. E diante dessa mensagem, dessa palavra, eu pergunto, existe alguma dúvida? Você tem alguma pergunta a respeito da Bíblia que você não sabe, ou alguém perguntou para você e você não soube responder? Escreve aqui embaixo nos comentários que na próxima live, sexta-feira que vem, às 19h30, 7h30 da noite, eu vou estar respondendo para abençoar a tua vida. Amém? Glória a Deus. Você pode compartilhar com mais pessoas essa live? Pode? Tenho certeza que elas receberão o poder de Deus na vida de cada uma delas em nome do Senhor Jesus.
Agora vamos para as perguntas que vocês enviaram para mim para que eu possa respondê-las, tá? A primeira pergunta de hoje diz assim: me desviei por muito tempo, voltei para a igreja. Devo me batizar de novo? Repetindo a pergunta. Me desviei por muito tempo, voltei para a igreja. Devo me batizar de novo? Gente, presta muita atenção na resposta que eu vou dar para vocês. Tem muitas pessoas que têm essa pergunta no coração. Olha, eu era da igreja universal, lá me batizaram, e agora eu estou na igreja Presença de Deus na Terra. Eu devo me batizar de novo, apóstolo? Lá eles me batizaram nas águas, e aqui na igreja Presença estão batizando. E eu gostaria de saber se eu preciso me batizar novamente. Preste muita atenção. Eu preciso responder à luz da Bíblia. Veja o que é que diz aqui no versículo 5 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim, ó: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Repetindo, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, a resposta, ela é simples. Não há necessidade de que você se batize novamente se você mudar de denominação. Se você se batizou nas águas em uma determinada denominação e você vai para outra denominação, você não precisa se batizar novamente. Porque só há um só Espírito Santo, só há um só Senhor Jesus e só há um só batismo nas águas. Não há necessidade nenhuma. A não ser que tenham batizado você nas águas quando você é criança ou sem uma consciência pecaminosa. O que é uma consciência pecaminosa? O batismo, para quem não sabe, é arrependimento de pecados e reconciliação com Deus. Então, é quando a pessoa ela concretiza a sua salvação. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então, o batismo ela é uma concretização da sua salvação. Então, é muito importante você entender isso no seu espírito, no seu coração. Não há necessidade de você se batizar de novo. O que há necessidade? De arrependimento, de reconciliação, todos os dias. Todos os dias você precisa acordar e lutar para ser uma nova criatura. Mas, apóstolo, não é Deus que nos faz nova criatura? Eu preciso me esforçar? Sim, é Deus que torna você uma nova criatura. Mas isso não inibe a responsabilidade humana de se esforçar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço. E aqueles que se esforçam se apoderam dele. O João Batista falou isso. Inclusive, ele falou isso ministrando no batismo nas águas. Então, é importante você entender que todas as vezes que você acorda, você está renovando a sua fé. Você está entregando sua vida para Cristo. Todas as vezes que você ceia, você toma o corpo e o sangue de Cristo ali na sua congregação, você está renovando a sua aliança. Você está refazendo a reconciliação. Isso não é para Deus. Deus não precisa disso. Deus já fez a aliança dele conosco. Quem precisa disso somos nós. São os homens que precisam. Somos nós que precisamos orar, somos nós que precisamos jejuar, somos nós que precisamos ler a Bíblia, somos nós que precisamos
nos batizar. Somos nós que precisamos produzir os bons frutos. Somos nós. Deus não precisa. Então tenha consciência de que é Deus quem vai tornar você uma nova criatura, mas a sua responsabilidade, todos os dias, buscar a Deus, se esforçar, né, será cobrado de você no juízo final. Amém? Glória a Deus, entenderam aí? Se tiver alguma pergunta, escreva aqui embaixo, tá? Nos comentários. Deixa o joinha e compartilha com mais pessoas para que elas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Amém? Entenderam aí? Segunda pergunta da live de hoje. Ainda haverá avivamento coletivo? Ainda haverá avivamento coletivo? Pergunta muito boa. Eu tenho que responder de maneira bíblica para vocês. E eu preciso responder para vocês no meu sentido espiritual, no meu sentido profético, no meu sentido apostólico. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Eu vou separar as duas partes. Aqui na Bíblia diz assim, ó. No livro de Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 29. Diz assim, ó. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Então, no livro do profeta Joel, descreve esse avivamento. Um avivamento coletivo. A pergunta é, ainda haverá avivamento coletivo? Então, vamos com calma. Esse avivamento aqui de Joel, ele já aconteceu há muito tempo. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 17, diz assim, ó, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, preste muita atenção. Aqui no livro de Atos, capítulo 2, se cumpriu uma palavra do profeta no Antigo Testamento. Atos 2 é no Novo Testamento. Se cumpriu uma profecia de Joel, capítulo 2, que é no Antigo Testamento. Presta atenção, para você entender. Então, desde esse dia para cá, Deus ele vem derramando do seu Espírito sobre as pessoas, certo? Mas e isso é um avivamento coletivo, esse avivamento de Joel. Mas hoje no Brasil, eu vou falar Brasil porque é onde eu estou agora. Nós não estamos passando por esse avivamento. Esse avivamento, ele aconteceu nos anos 80, nos anos 90 e nos anos 2000. E até então, nós estamos em 2025, esse avivamento se esfriou no Brasil. A igreja de Jesus, quando eu falo igreja, eu não vou falar denominação, eu vou falar dos escolhidos. Tem cada dia mais ficado mais morno. A igreja tem ficado morna, acho que a palavra correta é morna, certo? Então, no meu sentido apostólico, no meu sentido profético, eu posso falar para vocês que não vem de Deus o que eu estou falando, vem de mim mesmo, do meu sentido apurado que eu tenho, da minha sensibilidade espiritual, do mundo espiritual. Eu não vejo que nós estamos num avivamento
E pelos sinais que está acontecendo, eu vejo que nós estamos prestes a conhecer o anticristo. Eu não acredito que nós estamos prestes a receber um avivamento, se é que você entende. Então, a resposta para essa pergunta, segundo o meu sentido profético é que ainda não haverá mais, segundo os sinais que eu estou vendo, de que não haverá mais esse derramamento do Espírito Santo. Ele já aconteceu e ele vem acontecendo individualmente para algumas pessoas, mas não mais coletivamente, certo? E acredito que não vai mais acontecer pelos sinais. O anticristo está próximo e quando o anticristo vier, ele vai trazer uma falsa paz para o mundo. O mundo vive em guerra e o mundo agora está precisando de paz. O anticristo vai trazer essa paz. Nós temos que entender os processos, a cronologia bíblica. Então, esse é o processo que nós estamos passando nesse momento, segundo os sinais, certo? Os sinais. Aí a pessoa pode me perguntar assim, mas apóstolo, o senhor ainda crê que esse avivamento coletivo pode acontecer? Eu acredito que sim. Eu acredito que a igreja ela pode provar no último dia de um poderoso avivamento, de milagres, curas, sinais, maravilhas. Vou dar um exemplo. O que seria um avivamento coletivo? Seria a grande manifestação do poder de Deus, não é? De maneira conjunta, unida, todo mundo recebendo ao mesmo tempo, certo? Que foi o que aconteceu lá em Pentecostes. Isso aconteceu nos anos 2000, nos anos 90, nos anos 80, grandes avivamentos, né? Na década de 70 também. Mas eles tiveram pausas, né? Então, nós estamos no processo de pausa. Pode ser que volte de novo? Pode ser que sim. Mas os sinais apontam mais para a vinda do anticristo. O mundo nunca teve tão pior. O mundo nunca teve tão perverso. O mundo não teve tão mal como nos dias de hoje. Então, mais fácil a gente provar de uma falsa paz, né? De que um poderoso avivamento. Amém? Espero ter respondido. Escreva aqui embaixo, eu entendi. Escreva aqui, eu entendi. Amém? Entendeu aí? Tem mais alguma pergunta? Escreve também aqui embaixo. Quero vocês participando da live. A live está uma benção, então tá. Escreve aqui embaixo e deixa sua pergunta que na próxima live, 7h30 da noite, eu vou estar respondendo para abençoar a sua vida. Tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Vamos para a próxima pergunta agora. Terceira pergunta da nossa live de hoje. Vamos lá. Sou batizado nas águas, congrego, sou fiel a Deus, mas não tenho o batismo do Espírito Santo, que é orar em línguas. Ele coloca aqui entre parênteses. É obrigatório falar em línguas? Boa pergunta. Essa é a pergunta que muitas pessoas elas têm vontade de fazer. Só porque eu não oro em línguas, eu não sou batizado, né? Tem pessoas que dizem assim, é obrigatório falar em línguas para dizer que eu sou batizado no Espírito Santo? Gente, preste muita atenção. Uma coisa é o batismo nas águas, outra coisa é você ter o Espírito Santo na sua vida, certo? E outra coisa é você ter o poder de Deus na sua vida. São três coisas diferentes. Então vamos lá. Batismo nas águas, você sabe que você tem que emergir. Você ter o Espírito Santo lhe garante a salvação, certo? E você falar em línguas significa que você está cheio do Espírito Santo. Você está cheio do poder de Deus na sua vida. Então, você precisa entender essas três coisas, uma diferente da outra. Porque muitas pessoas pensam assim. Quer dizer que se eu não falar em línguas, eu não tenho a salvação? Não, negativo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Falar em línguas estranhas não lhe garante a salvação. Não sei quem foi que falou isso para você. Como também não ter ela, as línguas estranhas, não ter ela não significa que você também não tenha salvação. Na verdade, o mais importante na vida de um cristão é ter o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem a salvação. Porque muitos no último dia vão dizer: Senhor, Senhor, não pregamos nós em teu nome? Não curamos os enfermos? Não expulsamos os demônios? Então, manifestação de poder não significa salvação de alma. Não significa. Você precisa separar muito bem isso da sua consciência espiritual. Você precisa ter sua salvação através do Espírito Santo, que ele é quem muda a sua vida, certo? E tendo o Espírito Santo na sua vida, você vai ter o fruto do Espírito Santo, que é outra coisa, diferentemente do poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ele pode emprestar os dons para uma pessoa para ela manifestar o poder. Ela pode profetizar, ela pode curar, ela pode falar em línguas estranhas e não ser salva. É mesmo, apóstolo? Sim. Às vezes a pessoa diz: olha, fulano de tal curou o cego, curou o leproso. Então ele é salvo. Ele é um homem de Deus? Não. O que vai definir se ele é um homem de Deus ou uma mulher de Deus não é a manifestação do poder de Deus, mas sim o comportamento dele em casa, no trabalho, na igreja e aonde ele for. A vida dele precisa falar para as pessoas, a vida da pessoa precisa falar para as outras pessoas que ela tem Cristo, que ela tem o Espírito Santo. Amém? Então, falei tudo isso para você entender melhor. Eu separei algumas passagens bíblicas para que eu possa responder a essa pergunta. Aqui em Atos capítulo 1, versículo 5 diz assim, ó: porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Ou seja, batismo nas águas é uma coisa, batismo no Espírito Santo é outra. Atos capítulo 2, do 38 ao 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é a salvação. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, uma coisa é o batismo no Espírito Santo, que são a manifestação, que é o poder de Deus. A pessoa orar em línguas, profetizar, interpretar. Isso é o poder de Deus. Às vezes a pessoa tem. Deus quis dar para ela. Mas a salvação é outra coisa. Ser homem de Deus é outra coisa. Você está entendendo? Preste muita atenção. Ainda não respondi a pergunta, mas vou responder. Calma. Efésios capítulo 5, versículo 18 ao 19. Diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Então preste atenção. Falar em línguas é um sinal inicial de que você foi batizado com o Espírito Santo. De acordo com muitos, não só esses, mas outros textos sagrados, muitos outros textos sagrados, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos que quando as pessoas eram batizadas com o Espírito Santo, o primeiro sinal era falar em línguas estranhas. Então, falar em línguas estranhas é um sinal inicial de que você foi batizado com o Espírito Santo. Não é obrigatório. A pergunta é se é obrigatório. Cadê a pergunta aqui para me ler para vocês? É obrigatório falar em línguas? Não.
Não é obrigatório falar em línguas. Não há nenhuma referência bíblica em relação a isso. Apenas os textos que nós temos da Bíblia mostram que, quando as pessoas eram batizadas, o primeiro sinal, a primeira evidência, era que eles falavam em línguas estranhas. Glória a Deus, diga aleluia. Vocês estão entendendo? Então, as línguas, elas evidenciam sim que a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo. Principalmente no início, no começo. É o primeiro dom que a pessoa recebe do Espírito Santo. Segundo as Escrituras, eu estou falando segundo os textos sagrados. Não é segundo o que eu acho, segundo os textos sagrados. Mas não significa que a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se falar em línguas. Existem outros dons. Existe o dom de curar, existe o dom de socorro, existe o dom de interpretar, existe o dom de profetizar. Não é? Então, existem diversos dons que Deus pode entregar e manifestar o seu poder através daqueles dons na vida de uma pessoa. Só que, na Bíblia, a primeira evidência em todos os textos que nós encontramos, que a pessoa recebe, nós só encontramos o dom de línguas como a primeira evidência, a evidência inicial de que a pessoa foi batizada realmente. Não é obrigatório? Não, não é obrigatório. Mas é uma evidência inicial e ela é muito importante para entendermos isso. Amém? Glória a Deus. Você gostou? Deixa o like, compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho de Jesus. E estamos aqui na nossa live. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido mais nessa sexta-feira. Uma sexta-feira cheia do Espírito Santo. Beijo bem forte para você, no seu coração, na sua família. E eu quero que você ore por mim e pela bispa. Ore por nós. Não deixe de orar por nós. Nós precisamos da intercessão de vocês. Nós precisamos da bênção de cada um de vocês que nos assiste. De cada um de vocês que nos acompanha, que está debaixo da nossa cobertura. Eu quero dizer que eu tenho uma lista de oração. Se você faz parte da minha lista de oração, você recebe mensagens, você recebe orações, você recebe testemunhos aí no seu celular. E eu tenho orado por essa lista de orações todos os dias. Então, você está debaixo de cobertura apostólica, orando por você. Esse pequeno servo, que às vezes é profeta, evangelista, pastor, mestre, apóstolo, obreiro, diácono, presbítero, às vezes é um pouco de tudo. Pintor da igreja, que mais? Já fiz muita coisa na obra. Servo de Jesus. Eu estou aqui para te servir tua família, servir vocês, tá bom? Eu te amo, ovelha querida. Beijo bem forte no seu coração. E nós voltamos a qualquer momento. Em nome de Jesus.